Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior Silva e evangelista na igreja Palavra Fiel do Ministério do Jardim Brasil, aqui em São Paulo. Hoje trataremos de uma lição muito importante que tem como o tema Antecipando os Planos de Deus. Escrita no livro O Perigo das Tentações, as orientações da Palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa, escrita pelo nosso querido e honrado pastor Alexandre Coelho. Nossa lição para o domingo tem como texto principal: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmos 28, 1. Resumo da lição: não devemos antecipar o que Deus tem para nós, barganhando com ele a nossa adoração e serviço. Os objetivos específicos de cada tópico: refletir a respeito da glória deste mundo, conscientizar de que não devemos antecipar o que Deus tem para nós, saber a quem devemos adorar. Nesta lição de domingo, a respeito da terceira e última tentação de Jesus Cristo no deserto, veremos que não devemos antecipar o que Deus tem para nós, pois o Senhor é soberano e Ele tem o controle do tempo. O diabo está sempre oferecendo às pessoas um atalho, um caminho mais fácil, levando-as a anteciparem os planos perfeitos do Senhor, a fim de que venham pecar e se afastar de Deus. A terceira tentação também nos revela o quanto Jesus foi submisso ao Pai em seu ministério terreno. Muitos querem as bênçãos divinas, contudo, não desejam se submeter à vontade divina, que é sempre boa, agradável e perfeita. Sem submissão ao Senhor, não veremos as promessas dele serem cumpridas. O texto bíblico consta de Mateus, capítulo 8, versículos de 8 a 11, Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 3 a 14. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: tudo isso te darei se prostrados me adorares. Então disse-lhes Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao homem teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Ouve, ó Israel, e atenta que os guardas, para que bem te suceda e muito te multipliques, como disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na sua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzindo na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria onde há grande e boas cidades que tu não edificastes, e a casa cheia de todo bem que tu não encheste, e poços cavados
que tu não cavastes, e vinhas e olivas que tu não plantastes, e quando comeres e te fartares. Guarda-te, e que não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito para a casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirei outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós. Agora, nossa pequena introdução é que, na lição deste domingo, veremos que na sua última tentação direta contra Jesus, Satanás tentou fazer com que o Salvador antecipasse o que Deus já havia reservado para ele, ser herdeiro de todas as coisas. Aqui, no tópico 1, a glória deste mundo. Mudando o cenário. Na terceira tentação, o mestre é levado para um monte muito alto. É notório que o Espírito conduziu Jesus a um lugar de retiro e que Satanás levou o Salvador a lugares onde ele teria notoriedade e receberia a atenção ou poder desse mundo. Não é errado adquirir notoriedade, ser destacado ou honrado, mas quando essas situações são dadas por Satanás, é algo perigoso, que certamente vai nos levar a pecar contra Deus. É preciso ter cuidado e discernimento para que não sejamos conduzidos a lugares altos, imaginando que quem nos colocou ali foi o Senhor. 2. O que Satanás tem a oferecer? O inimigo ofereceu uma visão de todas as grandiosidades que o mundo possuía. O diabo mostrou ao Filho de Deus todos os reinos deste mundo e a glória deles. Ou seja, tudo o que eles tinham e o que seria possível de agradar o coração humano. Lucas destaca, na tentação do Senhor, as seguintes palavras de Satanás: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-a a quem quero. Lucas capítulo 4, versículo 6. Entendemos que Satanás usurpou a criação e impregnou o mundo com a maldade e o pecado, se apropriando de algo que não era dele. O Salmo 115:16 diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos do homem. No entanto, os filhos do homem se deixaram levar pelas mentiras de Satanás e ele se aproveitou para implantar nesse mundo toda a sua maldade. 3. O que Satanás pede a Jesus? Com certeza, a visão de Satanás mostrou a Jesus que deveria ser muito instigante. E um pequeno gesto de adoração seria o suficiente para ele conseguir realizar os seus desejos iníquos. A busca pela adoração humana é um combustível para realizar, para a vaidade satânica. Ele sempre procura oferecer algo em que os homens se interessam e os fisga como peixe em um anzol. Satanás não pede a Jesus que ele deixe adorar a Deus, que não exige uma adoração integral o tempo todo, mas pede que Jesus, ao menos naquele momento, se prostre e o adore. O inimigo continua desejando a adoração de todos, principalmente dos servos de Deus, pois se opõem e se levantam contra tudo e o que ele chama Deus ou se adora. Busca se
parecer com Deus para receber a adoração que é devida somente ao Eterno. Subtópico 2. Não antecipe o que Deus tem para você. 1. Deus não se utiliza dos caminhos de Satanás. Enquanto o inimigo tenta seduzir e enganar os homens, mostrando-os o que podem usufruir temporariamente, sem dizer a eles o que guarda na eternidade, Deus mostra o que está reservado aos que lhes são fiéis e os que não aceitam as propostas mentirosas do diabo. Satanás se vale da sedução e do engano. Contudo, Deus se utiliza da verdade, pois ele é verdadeiro. O inimigo não tem compromisso com a humanidade, pois ela é fruto de sua criação. Ele não somente rouba, mata e destrói, mas também leva os homens por caminhos que parecem direitos, mas cujo o fim é a perdição. Provérbios 14:12. Satanás sempre tem um atalho para oferecer ao homem, porém Jesus é o único caminho. João 14:6. 2. O mundo que Jesus veio para salvar. O diabo, segundo as Escrituras Sagradas, é o príncipe desse mundo, porém ele foi julgado pelo Todo-Poderoso, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Jesus não desmentiu Satanás quando ele mostrou os reinos desse mundo e disse que tinha autoridade sobre eles. O Filho de Deus não disse que a autoridade que o diabo alegava ter era temporária. Na verdade, o Salvador não perdeu o seu tempo discutindo com Satanás. Ele manteve o foco, que era o essencial. Ao Senhor teu Deus adorarás e a ele servirás. Mateus 4:10. Satanás até tentou, mas não conseguiu fazer com que o Filho de Deus tomasse qualquer atalho para completar o plano de salvação proposto por Deus desde a fundação do mundo. O Eterno passaria pela cruz e, por meio dela, atrairia todos para si. Em seu ministério terreno, Jesus sempre foi submisso ao Pai. Tópico 3. A quem devemos adorar? 1. O povo no deserto. Pela terceira vez, para vencer a tentação trazida pelo diabo, Jesus remonta ao passado, à experiência do povo de Israel no deserto. A nova geração de hebreus estava chegando à terra prometida e Moisés traz à memória deles algumas lições. A primeira era que eles estavam entrando em uma terra para habitar em casas que não construíam, beberiam águas de poços que eles não cavavam, e usufruíam de olivas e vinhas que não vinham plantando. Deus estava recordando ao povo as bênçãos que eles receberam, a fim de que jamais viessem a se esquecer do Senhor. 2. Esquecimento e gratidão. O esquecimento traz a ingratidão, que por sua vez é seguida de um sentimento de rebeldia. Os hebreus, com o passar do tempo, se esqueceram de que Deus, tornaram-se ingratos e, por fim, demonstraram sua rebeldia adorando ídolos, o que o Senhor terminantemente havia proibido. 3. Adoração e serviço a Deus. Nossa adoração e serviço devem ser exclusivos para Deus. A adoração é uma forma de vida de quem anda conectado com Deus e vai além do momento em que estamos entoando louvores no templo. Por mais que Satanás nos tente fazer uma pequena concessão em nossa adoração, essa permissão será vista como uma entrega completa para nossa parte. Não há possibilidade de dizer que adoramos a Deus se nos inclinamos a Satanás para buscar as benesses, poder ou autoridade deste mundo. Agora,
uma pequena conclusão da nossa lição é que o exemplo de Jesus, ao vencer a terceira tentação, nos mostra que precisamos antecipar o que Deus tem para nós. Que não precisamos antecipar o que Deus tem para nós. Também aprendemos que não podemos fazer nenhum tipo de concessão às propostas de Satanás. Você não precisa tomar atalhos. Confie que Deus há de cumprir as promessas em sua vida, pois é grande a sua fidelidade. Hora da revisão. O que Satanás sugeriu que Jesus fizesse na primeira tentação? 2. Na segunda tentação, para onde Satanás levou Jesus? O que Satanás pede que Jesus faça na terceira tentação? Nossa adoração deve ser oferecida a quem? Em geral, o que Satanás se utiliza para enganar as pessoas? Que lição maravilhosa foi essa, meus irmãos? Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Esta lição foi um grande exemplo que devemos ter paciência naquilo que Jesus coloca para a gente. Os planos de Deus são perfeitos e agradáveis para nós. E gostaria de agradecer a participação de vocês. Conte sempre com minhas orações e fiquem todos com Deus.